E aí nós não teríamos realmente nada de verde sobrando em lugar algum. Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gente conversar um pouquinho sobre um tema assim super atual, né? Que é a sustentabilidade. Essa palavra é tão usada, mas muito usada mesmo atualmente, sabe? E eu creio que ela tá sendo cada dia mais usada justamente pela importância que ela tá tendo e porque essa nova geração, né? Essas novas gerações que estão surgindo aí, se importam cada dia mais, graças a Deus, né, com a questão da sustentabilidade. Porque a minha geração, por exemplo, ela ouvia falar dessa tal sustentabilidade, mas ela não tinha essa preocupação como tem hoje. Graças a Deus, como eu já falei, em relação ao futuro, em relação aos questionamentos, né, sustentáveis. E eu sempre fico pensando assim que já é para o arquiteto trabalhar com a sustentabilidade é quase que uma obrigação. É uma obrigação porque quando ele está executando um projeto de uma residência, ele está trabalhando com parâmetros construtivos, né? Que diz lá, por exemplo, quanto você precisa ter de área verde numa residência, por exemplo. Às vezes as pessoas, e na maioria das vezes as pessoas me questionam o porquê obedecer, por exemplo, esse parâmetro, porque a prefeitura se intromete ou porque um determinado órgão determina o quanto você pode ter de calçada ou não, ou da parte construída ou não, que o terreno nunca é seu, sabe? Eu escuto N coisas. Em alguns momentos eu confesso que eu até chego a concordar, porque às vezes existem intolerâncias, né, que não se justificariam, mas eu acredito também que administrar as exceções seria muito mais complicado, que daí tudo seria exceção, né? Então é melhor administrar poucas exceções e não muitas, porque todo mundo poderia fazer aquilo que quer. E aí nós não teríamos realmente nada de verde sobrando em lugar algum. Veja, as leis atualmente elas estão cada vez ficando mais severas em relação a isso, mas não é preciso que essa consciência seja obrigatória. Eu creio que essa consciência, principalmente para nós arquitetos que aprendemos sobre isso, ela tem que ser uma coisa assim básica, né? Básica. Por quê? Porque, gente, o que é ser sustentável? O que é ser sustentável? Um ser sustentável, um prédio sustentável, o que são os certificados, né, de prédios que recebem certificados por serem corretamente construídos, que economizam energia, né, que trabalham com energias renováveis. Então, assim, essa coisa do ser sustentável, ela começa na nossa casa, na verdade, né? E é muito pouco o que a gente pode fazer e que, na verdade, numa cadeia, né, de atos e atitudes de várias pessoas, isso realmente tem condição de transformar, desde a sua casa até uma cidade, até um bairro, uma cidade, um estado, um continente, um país, um continente e até mesmo um planeta. Veja, é tão importante essa questão da sustentabilidade que a gente tem sofrido isso na pele com relação à água. A água é como se tivesse assim, ó, a questão do racionamento da água parece que deu um estalo na nossa cabeça. Gente, como eu, desenvolvendo projetos, sofria no começo para poder fazer as pessoas entenderem que elas tinham que ter um reservatório para guardar a água da chuva, por exemplo, que é uma norma da prefeitura, mas que nem precisava ser norma, porque afinal de contas esse reaproveitamento da água já poderia ser uma coisa a ser instalada em qualquer casa. Porque se você não tem a água da chuva para lavar uma calçada, se você não tem um reservatório, essa água da chuva se perde. E você pode captá-la através do telhado, das calhas, N processos
que vai acontecer? Você vai ter essa reserva de água para você poder utilizar de alguma forma. E isso não é ser sustentável? Meu Deus, claro que é. Tem gente que às vezes eu tô apresentando um projeto, a pessoa fala, ai, mas eu quero tudo calçada, é mais fácil de limpar. Limpar onde? O que pode ser mais fácil de limpar do que cortar uma grama? Comprar uma máquina e cortar uma grama. E ainda tem uma coisa legal, né? É divertido ainda, né? Bota lá um bonezinho, um topzinho, um shorts e vai cortar sua grama. Pra quem é felizardo de poder ter um terreno com uma grama para cortar. Quantas pessoas moram em espaços pequenos e que não tem para plantar, ou mesmo por opção, né? Quer plantar sei lá, uma hortaliça, para fazer um chazinho, para fazer uma salada orgânica, e a pessoa mora num apartamento, aí ela compra vasinhos, ela tenta fazer de outra forma, mas ela quer sua casa com verde. Imagine você sem verde. Como seria? Não tem vento. Não tem vento, não tem chuva, não tem água, porque não tem solo encharcado. Olha, é uma coisa tão incrível que onde não tem água não nasce nada. E para ter a água tem que ter verde. Para ter verde não tem que ter calçada. Não é mesmo? Então, assim, são coisas tão básicas que quando as pessoas falam assim, esse termo sustentável, ele é um termo assim que parece até ser sofisticado, mas na verdade ele começa por nós, ele começa dentro de nós. E daí não adianta você cortar tudo dentro da... Eu passei esses dias numa casa que era assim, ela era inteira calçada e aí a mulher lavava, né, com a mangueira, ou seja, ela jogava água fora também, porque estava na época inclusive de racionamento. E todas as vegetações que ela tinha eram em vasos, assim, fazendo o caminho da calçada. Eu fiquei pensando, meu Deus do céu, mas o que faz essa pessoa fazer esse tipo de coisa? Ela queria calçada para lavar e não tinha, né? Porque ela transformou a área dela em totalmente área que não tinha permeabilidade, né? Impermeável. Daí ela pega e coloca os vasinhos em cima da calçada. Daí os vasinhos vão ficar tudo... Os vasinhos estão plantados em quê? Em concreto? A gente não tem cabimento. Não tem cabimento, porque veja, se você, por exemplo, constrói uma casa e você faz a calçada chegando até a tua casa, até a porta da tua casa, por exemplo. Ótimo, não suja o chão. Nossa, que lindo. É bom, é bom. Precisa ser feito? Muitas vezes precisa ser feito, mas precisa sair do portão e chegar até lá onde está a sua casa, sem nenhuma graminha. Será que você não pode pisar em placas para ter uma graminha no meio? Aí você fala, não, mas isso vai sujar, daí vem um cachorro, daí vai crescer a grama, daí eu tenho que cortar a grama. Então tá, então vamos fazer em placas inteiras. Ah, não, eu quero calçada em tudo. Onde puder pôr calçada, você põe. Beleza. Aí a pessoa não pensa no seguinte, ela não cortou a grama, mas a calçada um dia vai rachar. Ela pode ter sido feita do melhor material, mas ela tem uma vida útil. A terra também tem. E essa calçada também vai ter. O piso que foi colocado em cima também. E aí vai sofrer toda a intempérie, mesmo sendo um piso especificado, né? De acordo com as normas, tudo para a área externa, né? Aí ela põe esse piso lá daqui a um tempo. Algum momento, até quando você olhar na caixa, na embalagem, vai ter lá. O piso tem um prazo de validade. A mão de obra também. Ou seja, alguma coisa você vai ter no futuro de ter que ter uma manutenção, sim. Ah, puxa, Cleusa, mas eu nem me incomodo com isso porque eu vou ficar bem pouco tempo nessa casa. Perfeito, não tem problema. Mas você tem que ter esse pensamento tão imediatista. Você não consegue pensar no próximo? Eu acho que a gente consegue sim. A gente só precisa entender. Porque, na verdade, tem muitas pessoas que às vezes não sabem o que é. Veja, quando aqui em Curitiba foi lançado aquele projeto do Separe, a gente dizia assim, meu Deus do céu, agora eu tenho que pegar e fazer um balde de lixo para colocar a comida e o outro para colocar sua coisa de plástico. Ai, por que não joga tudo num balde só? Puxa, o tempo passou e a gente percebeu. Olha, parece pouco o que a gente está fazendo, mas é muito. Quantas cidades não tem nem saneamento básico, né? Que dirá coleta seletiva. Mas vamos pensar aí
um pouquinho. Se nós temos, por que a gente não participa da melhor forma possível? Tem árvore no terreno. Gente, tem árvore no terreno, é uma bênção. Dá para desviar dessa árvore? Não é a prefeitura que vai dizer para você, dá para ficar com essa árvore para você? Dá para adotar essa árvore? As pessoas gostam tanto de animaizinhos, mas elas parece que não gostam de verde. Ou porque sempre, eu quero fazer a casa exatamente onde está essa árvore. Aí vem um profissional de arquitetura, que deve ser um profissional consciente, eu espero, que diz para você, puxa vida, vamos pegar essa casa aí, vamos englobar essa casa na arquitetura. Vamos transformar essa casa num local de apreciação junto com essa árvore. Vamos fazer para você um jardim de inverno e vamos aproveitar essa árvore. Vamos abrir portas inteiras de correr, algum elemento que você possa utilizar desse vento gostoso. Ai, meu Deus, aquela parede é tão quente do meu quarto. Não, eu quero sol. Perfeito, então vamos fazer o quarto do outro lado. Ah, mas eu também quero uma brisa. Opa, vamos deixar essa árvore ali então. A gente posiciona a cama num lugar e deixa a árvore também. Ela vai trazer o quê? Um frescor em algum momento? Ai, puxa, mas Curitiba é uma cidade muito fria. Bom, vamos analisar então em que situação. Será que é aquele melhor lugar? Manejo, vamos, de repente é uma árvore que a gente possa fazer o manejo? Às vezes não. A gente tira essa, se for possível, e planta uma outra no outro lugar. Gente, ser sustentável é muito pouco. É muito pouco, é só pensar com o coração e também pensar na geração futura. Não dá para pensar só na gente agora, nesse momento, e não pensar nem nos nossos filhos, nem nos nossos netos. Nós precisamos. Daí a gente acha engraçado, sabe o que eu acho legal? É que a gente pega, compra uma passagem, junta uma grana, guarda um dinheiro. É como quando eu falo em relação aos nossos políticos aqui, né? No Brasil. A pessoa manda derrubar, não dá nenhum valor, nenhum incentivo, né, para o patrimônio histórico nos municípios, né, nos estados, não tem nenhum incentivo às pessoas que são proprietárias desses imóveis, e daí depois ele pega o dinheiro dele, que nós pagamos, né, porque ele recebe um salário legal, ele pode viajar para a Europa, aí ele vai lá e tá cheio de imóveis antigos recuperados, né, toda a Europa toda restaurada, aí ele tira fotos e acha bonito e posta, né? Mas na cidade de Curitiba, ele transforma tudo em estacionamento, porque estacionamento dá dinheiro. E restaurar um imóvel, ele não sabe o que fazer com um imóvel restaurado, porque ele não sabe mesmo. Mas, gente, você que está me ouvindo agora, por favor, não é uma questão só de gostar daquilo que é esgotável ou inesgotável. É uma questão de você ter sabedoria. Sabedoria de sobrevivência, sabedoria de inteligência, de que você precisa viver em contato com a natureza de uma forma honesta com você mesmo. Você precisa ser sensato nessas coisas. E ter um arquiteto para te dizer o que é certo e o que é errado nesse sentido é muito importante. Vai te auxiliar, vai te informar, vai deixar sua casa mais bonita, mais verde, mais arejada, mais agradável, mais interessante. As pessoas vão gostar, são ideias inovadoras. Você é inovador, você é sustentável. Seja um ser sustentável para você, para tua família, gostando das coisas que são da natureza. Não é sair de casa e ir lá e visitar o parque. Faz um parque na sua casa. Bota um banco embaixo da sua árvore. Deixa a árvore lá para a sombra. Transforme num canto instagramável. Você pode ter isso em casa muitas vezes. Esses tempos eu fui numa cliente que tinha um jardim maravilhoso. E as filhas ficavam sempre dentro do quarto. Sempre, sempre, sempre. Por quê? Porque elas não tinham nenhum atrativo lá fora. Ela adquiriu um balanço, uma rede, algumas coisas, umas cadeiras espreguiçadeiras. Não tinha piscina ainda? Não tinha, mas está no planejamento. Não tinha muitas coisas, mas o que tinha lá era verde e árvores. E só esses equipamentos, que são equipamentos residenciais, na verdade, que não têm um alto custo, mas que você pode transformar e colocar naquele espaço, fazendo uma poda, deixando aquele jardim limpo, colocando esse balanço, colocando essa rede, né? Essa rede até ela era autoportante, né? Que hoje tem muito para vender assim. Então, quer dizer, você transformou teu espaço e as filhas dela começaram a sair para fora, a usar esse espaço. Eu sempre comento que a pandemia nos transformou em muitas coisas. Para mim, a pandemia trouxe esse lado positivo. É que assim,
você não fica mais dentro do carro indo para o trabalho, você fica dentro de casa. E quando você fica dentro de casa, você começa a olhar para as paredes, começa a olhar quão ruim é a sua condição de vida dentro da sua casa. Você tem parede mofa, parede suja, você tem piso arrebentado, você tem fios aparentes, você tem... E isso não vai longe, você tem mesmo na sua casa. E as pessoas começaram a olhar para isso e começaram a fazer uma coisa que é muito importante, manutenção. Nada dura para sempre. Nem um prédio, nem uma casa, nem nada, nem o planeta, sem manutenção. Então, essa manutenção que começou a ser feita pelas residências, além das melhorias, para, né, para poder ter uma condição de vida melhor, isso para mim já foi assim muito positivo. Que bom que teve isso, né? E que apesar de todas as coisas ruins que a pandemia nos trouxe, ela trouxe alguma coisa positiva para nós. Eu acho que esse é o lado positivo. As pessoas pararam de morar nos carros e começaram a morar dentro das casas. E esse morar na casa fez com que elas buscassem mais conforto. E esse conforto justamente traz uma felicidade, né? Porque não é só a felicidade de você estar ali, de você receber as pessoas ali, de você se sentir bem, de você ter prazer na tua casa, na tua forma de morar, de você deixar a tua identidade, a tua marca. Porque eu sou arquiteta, mas a marca é sua, a identidade é sua. Eu só promovo uma funcionalidade e um lado estético, assim, mais, eu diria, mais evidente, né? É esse o meu trabalho. Mas é, de qualquer forma, transformar a sua casa num local melhor para você. E não para mim. E não para parecer uma loja. E não para parecer um showroom. Mas ter a sua identidade. Mas com conforto, com funcionalidade, né? Com aproveitamento. Tá bom? Até mais, pessoal. Voltamos a conversar na próxima quinta-feira. Um abraço.